Amados irmãos, amadas irmãs, como é bom nós estarmos juntos novamente na presença do Senhor, com o nosso espírito exercitado, tocando o nosso Senhor e tocando no espírito uns dos outros. Nós todos aqui estamos juntos, nos preparando para a volta do Senhor. Nós vamos continuar com a nossa comunhão a respeito do livro de 1 Tessalonicenses, debaixo do tema Aguardando a Vinda do Senhor. Nós todos estamos agora nos preparando. O Senhor deseja nos arrebatar. Isto é algo que está no seu coração. Hoje nós vamos abordar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os primeiros versículos. Nós vamos começar com o versículo 1, que diz: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Versículo 2: Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Bom, nós vamos procurar abordar esses dois versículos. O versículo 1 diz que Paulo, ele estava rogando e exortando no Senhor. Para quê? Para que, baseado em algo que eles haviam ministrado aos Tessalonicenses. Por isso ele falou, como de nós recebestes. Eles estavam rogando e exortando a respeito de algo que eles haviam dado aos Tessalonicenses, e os Tessalonicenses haviam recebido. E o que é isso? Ele diz quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Então, Paulo falou para os Tessalonicenses sobre um viver com uma característica muito importante, que é viver e agradar a Deus, a maneira por que deveis viver. Então, a Bíblia nos mostra uma maneira de viver e uma maneira de agradar a Deus. E vamos, então, dar uma olhada quanto a esses aspectos mencionados aqui. Nós hoje vivemos nessa terra, estamos vivendo no meio dessa situação, dessa pandemia, e nós devemos fazer, então, a seguinte pergunta: de que maneira nós estamos vivendo? E a maneira com que nós estamos vivendo, nós estamos ou não agradando a Deus? Temos que fazer essa pergunta. E devemos, então, ver dentro da palavra de Deus que tipo de viver é um viver que agrada a Deus. Qual é a maneira de viver que expressa a Deus? Então, vamos ver alguns versículos que tocam nesse assunto, que tocam nesse encargo. Romanos, capítulo 8, versículo 8, diz o seguinte: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse versículo nos dá uma afirmação direta, uma declaração direta. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muitas vezes nós estamos na carne e não percebemos. Outras vezes estamos na carne e percebemos,
Nós sabemos que estamos na carne e nós não nos importamos muito de estar na carne. Mas precisamos, com o nosso espírito, então, tocar numa realidade. Se eu estou na carne, eu não estou agradando a Deus. Pode ser que eu não me importe, mas se eu me importo com o Senhor, eu vou me importar com esse sentimento do Senhor. Eu não estou agradando a Deus. Por exemplo, eu tenho um momento de discórdia com alguém da minha casa. E eu estou bravo, eu estou chateado, eu briguei. E eu acho que eu estou certo, mas eu sei, eu estou na carne. E aí um ponto que eu preciso ver. Na situação em que eu estou, eu não agrado a Deus. Pode ser que eu esteja 100% com a razão. Mas de que adianta você estar com a razão, mas Deus não se agrada de você? Deus não tem alegria com essa sua posição, com essa sua situação. E Paulo, ele falou para os tessalonicenses, ele rogou e exortou para que eles tivessem uma maneira de vida que pudesse agradar a Deus, de tal forma que Deus pudesse estar alegre. Então, Romanos 8:8 nos diz claramente: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se eu estou esperando a volta do Senhor, eu não devo viver na carne. Porque se eu vivo na carne, eu tenho um viver que não agrada a Deus. Está certo? Então, esse é um primeiro versículo que nos mostra como nós devemos viver e de que maneira Deus vai se alegrar conosco. Eu não estou falando de nós usarmos os nossos próprios esforços tentando agradar a Deus. Porque eu posso até tentar fazer coisa boa, mas se é da carne, Deus também não vai gostar. Pode até ser uma coisa boa, mas é da carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E devemos nos lembrar, a carne tem a parte boa e a parte má. Certo? Não adianta eu estar ali com a parte boa da carne. Eu estou na carne. Então, isso é um princípio que nós devemos atentar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em outras palavras, se eu estou no Espírito, eu agrado a Deus. Olha que maravilha. É importante viver no Espírito. Vamos ver um outro versículo, que é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou vosso serviço racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo nos mostra um outro ponto. Quando nós apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, quando nós estamos entregando o nosso ser ao Senhor, aqui diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós nos colocamos no altar, quando nós nos entregamos na mão de Deus, para que Deus opere e trabalhe em nós,
nos entregamos como um sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo é um sacrifício santo, porque é dedicado e voltado ao Senhor. Aqui nos mostra que é também agradável a Deus. Esse é o nosso serviço racional. Quando eu me entrego ao Senhor, isso agrada ao Senhor. Quando eu me coloco no altar, isso agrada ao Senhor. Quando eu não me conformo com esse século, quando eu não tomo a forma desse mundo, eu agrado ao Senhor. Quando há em mim transformação, quando há em mim a renovação da minha mente, quando eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu estou agradando a Deus, estou dando prazer a Deus. Deus tem alegria nesse viver, um viver debaixo dessa realidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos para um próximo versículo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Paulo aqui está mostrando um princípio quando ele estava falando a respeito do casamento. Porque ele estava falando o seguinte: uma pessoa casada está preocupada em agradar o seu cônjuge. E quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Eu me lembro muito bem, o irmão Dong, ele compartilhava essa porção e dizia: a melhor coisa é você estando casado, vocês dois juntos cuidarem das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Então, aqui existe uma atitude. Uma atitude de quê? De cuidar das coisas do Senhor. De como agradar ao Senhor. Isto é, permitir que o Senhor tenha alegria com a nossa vida. Tá certo? Se eu sou alguém que cuido das coisas do Senhor, eu me preocupo com o que o Senhor sente, então eu vou ter um viver guiado pela palavra e pelo Espírito. Eu vou ter um viver que vai agradar ao Senhor. Agora nós vamos ver um outro versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 4 a 8. Esses versículos dizem o seguinte: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, isto é, nesse corpo físico, né, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, isso quer dizer morrer, sair desse corpo, né? Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, nesse corpo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, isto é, sair, morrer, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Quando nós estamos nesse nosso corpo, esse corpo que é mortal, nós temos um desejo, é que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos
o penhor do Espírito. O Senhor nos preparou para isso. O Senhor vai nos dar essa experiência do mortal ser absorvido pela vida. E o Espírito garante que essa será a nossa experiência. Daí o versículo 6 diz o seguinte: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quem sabe, quem conhece e quem consegue ter a revelação de como é grande estar com o Senhor, certo? Prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:9 diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Quando nós sabemos o que o Senhor preparou para nós, quando nós desfrutamos como é bom estar com o Senhor. Muitos filhos de Deus, servos de Deus, escreveram hinos a respeito da volta do Senhor. Eles falaram: apesar de hoje estar nesse corpo, eu conseguir ter experiências contigo, Senhor, mas essas experiências ainda são limitadas. Hoje eu posso te ver pela fé, mas eu almejo o dia em que vou te ver face a face. E eu quero ter experiência na plenitude, Senhor. Por quê? Porque ele sabe, estar na presença do Senhor é a melhor coisa que existe. Desfrutar da presença do Senhor é algo maravilhoso. Por isso, ele tem um desejo, de nós sermos agradáveis ao Senhor. Eu me alegro com a presença do Senhor. Eu desfruto da presença do Senhor. Quando eu tenho a presença do Senhor, eu tenho alegria, mas eu também devo ter uma outra preocupação, é que o Senhor, ao ter a minha presença, tenha também alegria. Que eu possa ter um viver tal que o Senhor possa dizer: eu, ao olhar para você, eu tenho alegria. Nesse final de semana, né, foi falado a respeito da era de Noé. Nós também compartilhamos na última mensagem de uma só trombeta. A terra estava cheia de violência, o homem era carnal. Isso pesou no coração do Senhor. O Senhor estava muito triste, muita dor no coração. Mas ele encontrou nessa terra um homem, Noé. E este homem andava com Deus. Este era um homem que dava alegria ao Senhor. Então, se eu sou uma pessoa que almejo a presença do Senhor, eu quero ter um viver tal que o Senhor também fique anelando pela minha presença, o meu viver ser um viver que dá alegria para o Senhor. O Senhor tem alegria em me ver no Espírito, me vendo andar no Espírito, me vendo andar na sua palavra. Os irmãos compreendem, é um sentimento mútuo. Por isso ele diz: nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Em Gálatas 1:10, nós temos uma outra porção que diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, que tipo de viver nós temos? Um viver que procura o favor dos homens? Os homens hoje vivem no pecado, vivem nessas ideologias,
viver na carne, e eu, para agradar os homens, eu tenho um viver como eles. É isso que eu faço? Não. Eu procuro o favor dos homens ou o favor de Deus? Eu procuro agradar a homens ou agradar a Deus? Ele disse: se ainda agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. Aqui nos mostra, então, de uma maneira clara, ele está dizendo: eu não agrado a homens, eu agrado a Deus. Por quê? Porque eu sou um servo de Cristo. Se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. Você é um servo de Deus? Você procura agradar a homens ou agradar a Deus? Busca o favor dos homens ou busca o favor de Deus? Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe ou creia que ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse versículo fala de uma maneira muito, muito clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu digo uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, nesse período de pandemia, nessa situação em que o mundo está, Deus está dando a nós lições de fé. Nós estamos experimentando uma lição após outra. Há vários irmãos que perguntam para mim: irmão Miguel, termina um problema, vem outro, termina um problema, vem outro. Por que está acontecendo comigo? Eu sempre falo para esses irmãos: está acontecendo com você, mas também está acontecendo comigo. Eu perguntei a Deus já: Senhor, por que um problema atrás do outro? O Senhor disse para mim: eu quero que você tenha lições de fé, uma lição após a outra, porque você tem que se preparar, você tem que crescer e amadurecer. Eu quero arrebatá-los. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Nós todo dia, não é? Nós nos aproximamos de Deus porque nós buscamos a Deus, porque nós necessitamos de Deus. Mas aqui diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, creia que ele é. O nosso Deus é o eu sou. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós nos aproximamos diariamente do Senhor. E é necessário que todos nós que nos aproximamos diariamente do Senhor, nós creiamos que Ele é Deus, Ele é o eu sou, Ele é o suprimento que eu necessito. Problemas existem, mas o que nos faz vencer os problemas é crer que Deus é. Que Deus é a resposta para mim. Eu tenho que ser alguém que tenha certeza: meu Deus existe. Ele é o meu Deus. E aqui diz: não somente devemos crer que Deus existe, que Deus é, nós também precisamos crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Isso quer dizer que todos que o buscam recebem o galardão. Há um prêmio para aqueles que o buscam. E não é um prêmio dessa terra.
é um prêmio espiritual celestial, é um ganho espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual é o modo, uma maneira de viver que pode agradar a Deus? Nós citamos alguns versículos. Existem mais versículos na Bíblia, mas o que eu quero falar é que vamos então, simplesmente vendo alguns desses versículos, nós temos então a visão e a noção de que o Senhor está dando para nós esse caminho. Paulo, então, rogou e exortou, certo? No Senhor, aquilo que eles haviam falado para os Tessalonicenses haviam recebido quanto à maneira que se deve viver e agradar a Deus. E Paulo diz uma coisa a mais, ele diz assim, e efetivamente estáis fazendo. Ele estava muito alegre, porque eles estavam vivendo dessa maneira, uma maneira que agrada a Deus. Eles estavam fazendo isso. Mas Paulo, ele acrescenta algo mais. Efetivamente estáis fazendo, e aqui ele diz, continueis progredindo cada vez mais. Isso nos mostra que nessa maneira de viver, nós podemos progredir, nós podemos avançar. Isso quer dizer que à medida que nós vamos vivendo, Deus vai ficar cada vez mais alegres. Porque sempre podemos avançar mais, sempre podemos progredir mais. Um grande problema da vida cristã é quando nós, os cristãos, estacionamos, caímos numa rotina, vivemos uma tradição e estamos acostumados, estamos satisfeitos, mas Deus não está satisfeito. É possível ter um modo de vida que agrada a Deus e progredir nesse aspecto. É possível progredir. Os irmãos compreendem? Isto é algo tremendo, isso é algo maravilhoso. Então, ele diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, no nosso coração, nós devemos ter um anseio. Qual anseio? Progredir cada vez mais em nosso viver, amadurecermos, crescermos, de tal maneira que o Senhor possa se agradar de nós cada dia mais. Agora, a respeito do versículo 2, ele diz assim, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Que o Paulo, ele havia recebido instruções do Senhor para dar aos Tessalonicenses. Estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, vamos ver um pouco a respeito das instruções. Isso é algo muito importante. A palavra de Deus nos mostra, revela a nós as instruções que o Senhor Jesus nos dá. São instruções da parte do Senhor para nós. E nós precisamos de palavras assim. Vamos olhar no final de Mateus 28, começando pelo versículo 16. Diz o seguinte:
seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O Senhor tinha marcado um encontro com eles no monte. Isto é, num lugar elevado. Isto é um princípio que o Senhor Jesus praticou quando ele estava com seus discípulos. Ele levava os discípulos para o monte para dar revelações. Estar no monte significa estar num lugar elevado, perto dos céus, longe da terra. Quer ver? Quando o Senhor deu a constituição do reino dos céus, Mateus 5, 6, 7, ele deu essa constituição, essa porção, que é conhecido como Sermão da Montanha, no monte. Vamos ver, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Foi então no monte que lhe deu essa palavra maravilhosa de Mateus 5, 6 e 7. Outra experiência no monte, numa alta montanha, foi a experiência da transfiguração do Senhor. Mateus, capítulo 17, versículo 1, que diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi nesse alto monte que o Senhor se transfigurou diante dos olhos dele. Olha que experiência maravilhosa. Olha a experiência maravilhosa de Mateus 5. Num alto monte, receber a revelação de uma palavra tão maravilhosa. No alto monte, receber a revelação, ver a transfiguração, ver o Senhor em glória. E também em Mateus 24, quando o Senhor Jesus revelou aos seus discípulos as coisas que iriam acontecer no final dos tempos. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E foi em Mateus 24 que o Senhor revelou tantas coisas referentes à sua volta. E agora, em Mateus 28, nós temos as instruções finais do Senhor para o seu discípulo depois da sua ressurreição. Então, ele tinha combinado com os discípulos se encontrarem num monte designado. E foi o que nós lemos em Mateus 28, 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Olha só, Mateus 28, 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui o Senhor nos mostra uma coisa. Toda vez que o Senhor revela algo para nós, revela algo para os seus discípulos, alguns creem e alguns duvidam. Mas o Senhor sabe da nossa dificuldade em crer. Ele não nos abandona por isso. Ele continua operando em nós, esperando que um dia nós possamos crer.
É o versículo 18 diz: Jesus aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o Senhor Deus estava dando agora as instruções finais para os seus discípulos. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele disse assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulos de todas as nações? Não é simplesmente levar alguém a crer no Senhor. É levar alguém a se tornar discípulo do Senhor. Fazer com que essa pessoa seja alguém que aprende com o Senhor e que segue o Senhor. Na antiguidade, havia as profissões, digamos, carpinteiro, ferreiro. E nessas profissões haviam segredos, como fazer as coisas. Então, para uma determinada pessoa aprender uma profissão, precisava de um mestre. E ele procurava, então, esses bons profissionais e pediam o seguinte: eu quero aprender a ser carpinteiro, você me ensina? E se este bom profissional aceitar, tudo bem, eu ensino você. Essa pessoa passava a ser, então, discípulo desse mestre. E esse mestre lhe ensinava não somente a arte de fazer, passava os segredos, mas ele olhava também que tipo de pessoa ele era. Então, o que o Senhor quer de nós? Ele quer que nós sejamos os discípulos dele. E que nós possamos também fazer discípulos. Fazer com que as pessoas se tornem discípulos do Senhor. Significa o quê? Eu aprendi com Cristo. Estou aprendendo a seguir o Senhor, a caminhar com o Senhor dia a dia. E o Senhor está me ensinando. E o que eu estou aprendendo, eu levo outros, não para serem meus discípulos. Eu levo os outros e os levo para a presença do Senhor, para que essas pessoas se tornem discípulos do Senhor. Isto é apacentar, isso é cuidar. E aqui diz: fazei discípulos de todas as nações. Mais diferentes pessoas, de tudo quanto é tipo de pessoas, porque é de todas as nações, diferentes culturas, costumes. Não somos nós que escolhemos, é o Senhor que escolhe. O Senhor quer a todos. E aqui diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando-os a ter experiências com Deus triuno, para que eles se tornem um com Deus triuno. Eles serem batizados para dentro do nome do Deus triuno. Não somente isso, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, essas pessoas que creem no Senhor, aceitam o Senhor, eles precisam de alguém que os ensine a guardar as coisas que o Senhor tem ordenado. E aqui diz: aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É assim que nós devemos cuidar das pessoas, tomando-as pela mão. Não sabem fazer. Muitas pessoas não sabem, fazem coisas que não sabem que Deus não se agrada disso. Porque não sabe, ninguém falou para ele. Então, a necessidade de nós falarmos, ensinarmos a guardar as coisas, guardar a palavra do Senhor, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor diz: eu vou estar com vocês.
eu irei fortalecê-los nessas situações. Está vendo? Então, essas foram instruções que o Senhor deu para os seus discípulos. E Paulo fez isso. Então, ele diz assim no versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. O que ele fez com os tessalonicenses? Ele pregou a palavra, ele fez dos tessalonicenses discípulos do Senhor. E esses tessalonicenses foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles foram batizados para dentro do Deus triuno. Eles agora eram a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? E ele estava ensinando os tessalonicenses a guardar todas as coisas que o Senhor tinha ordenado. Paulo cumpriu essas instruções. E agora chegou a nossa vez. Tem tantas pessoas hoje sob os nossos cuidados. E o Senhor nos deu as instruções sobre o que nós deveríamos fazer. E a nossa função é fazer isso. E aqui nos mostra, de uma maneira bastante clara, que, ao fazermos isso, o Senhor voltará. Porque a igreja será edificada. Não é algo maravilhoso? Que o Senhor nos abençoe. Vocês veem, amados irmãos, desses 2 curtos versículos, nós temos tantas lições para os dias de hoje. E tendo esse tal viver, agradando ao Senhor, ter um viver que deixa o Senhor alegre, cuidando de seus filhos, o Senhor voltará. Que o Senhor nos abençoe e, quando Ele voltar, nos ache fazendo assim. Amém.